Graças a Deus, meus irmãos, continuando nosso curso de atualização bíblica, estamos expondo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e nessa oportunidade estaremos expondo o capítulo de número 8. Nesse capítulo, Paulo vai tratar do comer ou não alimentos, carne, oferecidos a ídolos, a divindades. E é preciso entender, para que possamos compreender o centro do problema, como era tratada a carne naquele mundo antigo. No mundo antigo, todo imolar um animal era imolar um animal a uma divindade. Ou seja, não é como no nosso mundo atual, onde você tem abatedouros ou tem frigoríficos para armazenamento dessa carne, ou você compra carne no mercado que vem com controle de qualidade e tudo mais. Não. No mundo antigo, todo carnear era imolar, ou seja, oferecer sacrifício a um ídolo, a uma divindade. Se imolava o animal, oferecia-se uma parte desse animal a um ídolo, a uma divindade, e o restante desse animal era levado para os armazéns, para os mercados, para consumo humano. Muitas das vezes também esse animal era oferecido e festejado nos grandes festivais, no templo, que também é um problema que surge, que nós vemos Paulo tratando aqui nesse capítulo. A questão se dá principalmente porque um grupo dos coríntios, eles não percebem ou não entendem o comer essa carne como algo ruim, como algo que realmente vai causar algum dano a eles. E por que eles entendem dessa forma? Segundo o que nós entendemos que Paulo trata, esses coríntios, que eram os senhores do saber, que detinham o conhecimento, eles entendiam, e Paulo louva eles por isso, entenda bem, que essas divindades nada eram. Esses deuses, esses ídolos, nada eram. Só existe um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nos é dado, segundo o próprio ensino de Paulo, deve ser recebido com ações de graças. O problema surge quando um outro grupo, também da igreja de Corinto, que Paulo vai chamar de fracos ou de consciência fraca, entende que isso é errado. E por que eles entendem que isso é errado? Por causa de uma determinação anterior, conforme nós lemos lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde fica clara a proibição a partir da resolução que surge do Concílio de Jerusalém. Tudo bem, a gente não pode dizer que de fato é um concílio ou tem a forma de um concílio, mas a gente vai tratar como o Concílio de Jerusalém porque é o modo usual como nós tratamos. Esse concílio se dá por causa de um problema com alguns judeus piedosos que se convertem a Jesus Cristo, mas entendem que os gentios, para de fato serem recebidos na família da fé, para de fato serem recebidos e estarem debaixo das bênçãos da salvação de Jesus Cristo, precisavam se tornar judeus de fato. Como? A partir da circuncisão e da observância dos ritos da lei de Moisés. Dietas, festas e cerimônias. Paulo e Barnabé levam esse problema à igreja em Jerusalém, ou seja, aos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém. Até aquele momento ali, a igreja era centralizada em Jerusalém. Você já tinha Antioquia, mas a igreja era centralizada em Jerusalém. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E os apóstolos deliberam sobre esse assunto, chegando ao consenso de que
os gentios não precisariam ser circuncidados, não precisariam observar as dietas e as festas prescritas na lei de Moisés, porém deveriam se abster do sangue, da carne de animais sufocados, da carne de animais oferecidos aos ídolos e da imoralidade sexual. Então a questão que fica clara ali é a seguinte: posso comer carne sacrificada aos ídolos, conforme aquela determinação do documento gerado pelo Concílio ali de Jerusalém? Não. Mas toda carne que é vendida também no mercado é sacrificada aos ídolos. E agora, o que fazer? É nesse ponto que Paulo começa a tratar da liberdade cristã. E ele aponta para aqueles que detêm o saber. Nesse ponto é interessante a gente tratar da palavra grega que faz, ou que é traduzida por saber ou conhecimento, que é gnosin ou gnose. Esse gnosin ou gnose, ele sempre vai se referir ao conhecimento humano, ao conhecimento adquirido ou perseguido pelo ser humano. Ou seja, não é aquele conhecimento de Deus, mas o conhecimento do ser humano. E o agapau, ou ágape, que é o amor. Surge ali uma contraposição entre a gnose e o ágape. Paulo ele vai falar que, de fato, só conhece mesmo aquele que é conhecido de Deus. Então, não é o conhecimento humano que vai determinar as questões no seu final, mas o ser conhecido de Deus. Conforme nós lemos lá na primeira carta de João, só aquele que ama conhece a Deus. 1 João 4, 7 e 8. Só aquele que ama conhece a Deus. E aqui esse amor explicitado é o amor ágape. No nosso português nós só temos a conotação de amor. Amor, amor. Então, por isso que às vezes surgem distorções. Paixão é amor, gostar é amor, querer bem é amor. No grego, nós temos pelo menos 3. Vou falar das 3 principais palavras que se referem ao amor, que é o ágape, o filéu e o eros. O ágape é o amor sacrificial, é o amor que se dá pelo outro, é o amor que nós chamamos de amor de Deus. O filéu é o amor fraterno, é o amor entre irmãos. E o eros é aquele amor que exige algo em troca, ou o amor um amor erótico, que muita gente resume ao amor erótico, mas não é de fato o amor erótico, é o amor que exige algo em troca, uma contrapartida. Esse amor aqui, que está sendo tratado nesse capítulo de Coríntios, é o agapau. O ágape é o amor sacrificial, é o amor que se entrega pelo outro. O que Paulo está querendo dizer aqui com isso? E isso vai ficar bem claro quando ele finaliza o seu raciocínio. Ele está dizendo que, pelo amor, eu abro mão do meu conhecimento. Pelo amor, eu abro mão do meu direito de comer carne. Pelo amor, para que o meu irmão, que é fraco, de consciência fraca, não seja ferido, eu abro mão de todo o meu saber, de toda a minha gnose. Ele exige isso dos coríntios. Olha, se você comer carne, você pode estar lançando fora o seu pequenino irmão. Existe também algo muito peculiar nessa intenção de Paulo de usar o termo pequenino irmão, porque isso também reflete aquele ensino de Jesus quanto ao escândalo. E Paulo vai usar a palavra escândalo lá no final desse capítulo. Jesus advertindo aqueles que se propunham a escandalizar os pequeninos, que era melhor que eles tirassem a própria vida, amarra uma pedra de moinho ao pescoço e se lança no fundo do mar.
Porque é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Essa é a terceira palavra grega que nós vamos tratar, e é a palavra final, já concluindo aqui o estudo do nosso 8º capítulo. Escandalizou, que é a palavra escândalo. Essa palavra quer dizer, a grosso modo, isso aqui: colocar uma pedra de tropeço para derrubar alguém. Então, Paulo está falando assim: vocês comendo carne sacrificada aos ídolos, estão colocando uma pedra de tropeço para derrubar o seu irmão, que é fraco, que é frágil, que é pequenino, que é de consciência fraca. Então, amem o seu irmão. Não escandalizem o seu irmão. Porque Cristo morreu também por ele. Porque Cristo se deu também por ele. Então, Paulo chama a atenção dos coríntios para que eles amem a agapau, para que eles se sacrifiquem o seu direito pelo seu irmão. Até aqui, meus irmãos, que seja proveitoso.